Boa noite para todo mundo aí. Então, gente, vocês acabaram de ver esse vídeo mostrando uma experiência bem prática, né? Bem rápida, assim, rápida assim, né? Demora em torno de um dia, até menos, né? Para fazer cada tambor daquele de 200 litros. Eu não sei como é na região de vocês, mas aqui não é tão barato e nem fácil de encontrar. Eu sou Pamela, né? Vamos começar. Eu sou Pamela, eu sou engenheira agrônoma. Eu estou falando de Volta Redonda, Rio de Janeiro, né? Interior do Rio. E aí o que acontece? Aqui é uma região não muito agrícola, né? Que é a chamada Cidade do Aço. Então, eu trabalho dentro da articulação de agroecologia do Médio Paraíba, do Sul. A região do Vale do Café, né? Que era o Vale do Café, que agora não tem mais café. É aí, aqui que eu me localizo. E esse experimento que vocês viram, eu trabalhei em Arantina, Minas Gerais, né? Então, o que acontece? Nesses locais aqui, nessa região não tão agrícola, não tem tão facilidade desses tambores, mas esses tambores para a gente, dentro da nossa realidade de pouca mão de obra, né, que a gente tem muito pouca mão de obra, quase nenhuma aqui na região, que eu acho que é a realidade de muita região, a gente, né, se baseou num processo que não precisasse revolver tanto, né? Mas cada realidade é uma coisa. Se você tiver um pouco mais, ou né, tiver um pouco mais de disponibilidade de tempo para ficar revolvendo, também pode ter outros processos que podem te ajudar. Então, o que acontece? Quando a gente fala em biofertilizante, né, o que é né, esse biodecompositor, biofertilizante, que é o que vai se formar a partir do biodecompositor? O que a gente fala? É exatamente uma forma de dar vida ao solo. Lembra que nas lives anteriores, né, nas aulas anteriores, a gente viu que não existe solo ruim. Realmente, não existe solo ruim. E existe o quê? Solo fraco. O solo está enfraquecendo cada dia mais devido à má utilização desse solo. E o que esse biofertilizante faz? Bio vem de vida, né? Né? No português básico nosso, bio é vida. Então, essa biofertilizante é uma forma de dar vida para esse solo. Não é um processo muito rápido, como um fertilizante químico, é sempre lembrar, né? É igual uma vitamina comparado com um alimento, né? Vamos dizer, uma vitamina C, né, fervescente, que a gente toma de vez em quando para evitar a gripe. E a laranja, ou o limão, ou a fruta que tiver vitamina C. A fruta é bem melhor no sentido de que trabalha vários processos, intestino e tudo. E a vitamina C não, só vai fornecer a vitamina C, pontual. Então, é a mesma coisa com biofertilizante. Ele não é um adubo químico, gente. Esquece, não adianta substituir. Eu estou colocando adubo e vai agir como se fosse um adubo químico. Não é, não vai. Por isso que a gente fala sempre do processo de transição. Quando a gente fala transição, é porque você tem um solo fraco que foi muitos anos abastecido com a vitamina C ou com aquele produto químico que só foi pontual para aquele momento, né, de crescimento da planta ou de crescimento do vegetal. E aí, quando você vem com essa parte, né, parou toda a vitamina que você dava para ele. E aí você vai colocar vida que eu falo é isso, porque quando a gente coloca muito químico, acaba com a vida do solo. O solo vai ficando cada vez mais dependente do processo químico. Quando você coloca um biofertilizante, você está devolvendo a vida. Mas a vida se forma de forma lenta, né? Tanto que mesmo para a gente demora 9 meses para nascer. Imagina um solo para se recuperar. Não adianta que não é um processo rápido, mas é um processo necessário e não é uma tendência. Não, ou a gente começa a transformar nossos solos hoje, agora, ou a gente não tem mais solo, porque o solo está enfraquecendo a cada dia mais. Cada dia mais. Acabou aquele... Olha só, até eu que estou aqui, né, mais para o lado da cidade, né, nem tanto, mas, enfim, trabalho, né? A gente está perdendo aquele cheirinho de chuva, né? Sabe? Aquele cheiro que a gente fala de terra molhada, que a gente lembra, muitos anos atrás, a gente sentia quando começava aquelas primeiras gotas de chuva. Aquilo é uma bactéria, gente. É uma bactéria de vida do solo. E isso já não existe mais, ela já está em extinção, ela já está acabando devido à má utilização do solo.
Então, quando a gente pensa em biodecompositor, biofertilizante, é uma forma de a gente estar devolvendo à natureza aquela vida que ele, né, perdeu ao longo do tempo. Ah, mas a ideia, então, é ele retomar tudo que era antes? Provavelmente vai ser difícil, mas a gente vai tentar, né? Por quê? Porque quando a gente fala em uso do solo agrícola, a gente, ao mesmo tempo que a gente está dando a vida, a gente também está retirando, quando a gente pega o alimento pronto, né? Vamos pensar numa cenoura. Quando a gente planta uma cenoura, ela também necessita da vida do solo, dos nutrientes que o solo ali tem. Então, quando você colhe a cenoura e vai comer a cenoura lá em São Paulo, ou lá na Bahia, vamos dizer que no meu caso, que não estou perto, você está levando esse nutriente junto com a cenoura. Então, por isso que a gente tem que repor esse nutriente que foi retirado. E o biodecompositor é uma forma que você tem de repor esses nutrientes que foi retirado pelo uso agrícola do solo. Se eu tenho um solo de mata, não uso nenhum tipo de uso, né, agrícola, eu preciso estar adubando ele com biofertilizante? Só se você quiser, porque ele já tem naturalmente a sua forma de biofertilizar, vamos dizer assim, as folhas, aquela matinha que tem, né, aqueles vegetais que nascem pequenininho e que já decompõem ali mesmo, é uma forma já de dar vida ao solo. Então, como a gente está falando aqui de uso agrícola, a gente está retirando e está expondo esse solo a uma atividade humana, gente. Então, lembrar, aí a gente tem que fazer o papel da natureza, porque a gente está usando ela de forma indevida, ou melhor, não natural, né? Não é indevida, mas não natural, como ela deveria ser, né? Então, o que a gente tem? Quando a gente fala em biodecompositor, é isso, é uma forma de você gerar um biofertilizante para que você reponha essa vida que você está retirando, ou aqueles nutrientes e processos que você está retirando através do uso agrícola. Então, isso é o que é o biodecompositor. E a compostagem é uma forma também de fertilização do solo. A compostagem e o biodecompositor, no caso, é semelhante ou próximo. Todos eles têm a mesma função de dar vida ou dar nutrição para esse solo que está fraco, não ruim. Sempre lembrar, né, como a gente viu nas outras aulas, solo é ruim, porque foi muito desgastado ou foi muito explorado de forma indevida, geralmente. Modelos de compostagem de base vegetal. Por que enfatizar, gente, essa parte aqui, ó, base vegetal? Por que eu estou falando em base vegetal? No caso, é porque a base vegetal está no sentido de que não uso estercos aqui. Quando eu falo, aquele exemplo que a gente viu no vídeo, não tem nenhuma forma animal, vamos dizer assim. Até brinco, falo que é um biodecompositor vegano, né, ou sem uso de resíduos animais, porque é uma realidade que agora está crescendo, gente. Você chega numa área, não tem produção de gado, não tem esterco, igual a Arantina, foi isso que eu encontrei. Eu não encontrei gado, até que encontrei, é uma região de produção de leite, mas não tem um curral estruturado, ou não tem um local assim mais fixo, né, para mim buscar esse esterco, e também teria o custo de tirar esse esterco lá do vizinho para trazer para a propriedade, a gente não achou muito viável, então a gente começou a pensar num método que não usasse animal, e no caso, a gente lá também, a nossa realidade era trabalhar com abelhas, né, que a gente queria fazer que a gente estava tentando fazer um apiário, então não poderia ter animal, assim, boi, né, cavalo, não seria muito legal, porque a gente estaria perdendo área para colocar as caixas. Então, a gente pensou, base vegetal. O que a gente pode estar usando? Aí fomos lá, né, pesquisa Google, como a gente, né, sempre faz, tem que ter um modelo mais adaptável à minha região. Então, sempre lembrar disso, gente. O que tem na minha região que eu posso estar usando como biofertilizante? É porque a gente tem mania de criar um padrão, né? Todo mundo fala que bocashi é bom, então só vou colocar o bocashi. Não, gente, tem 300 variações de bocashi, tem 300 variações de biofertilizante, e você vai adaptar.
lembrar sempre, adaptação, experiência, tentar ver o que vai dar. É assim, se você pensar em agroecologia, não é uma ciência exata, né? A gente tem que experimentar. Eu não sei como é que vai ser no minha terra, eu não sei como é que se eu vou ter o resultado eficiente com esse tipo de adubo, mas eu vou experimentar. Vou tirar um pedacinho ali da minha terra. Ah, é pouca área, que não sei o quê, mas, gente, um canteiro que seja, uma arinha pequena perto da casa, um vaso que você tiver, já é uma forma de experimento. É assim que a gente usa, né? Esse chorume, que eu não gosto, ele falou até, é bom enfatizar isso, ele fala chorume, mas a gente não chama de chorume, a gente fala biochorume, biofertilizante ou qualquer coisa. Por quê? Porque quando a gente fala de chorume, a gente associa aquele chorume lá do lixão, lembra? Aquele que é produzido lá no lixão, que também é um chorume, mas não é um biofertilizante, tá, gente? Por quê? Ele contém metal pesado. Metal pesado é altamente tóxico para a planta. Então, como a gente não pode usar ele diretamente, a gente não usa ele como biofertilizante. Tem que passar por um tratamento químico todo para tirar, né, os metais. Enfim, não é chorume, é um biofertilizante, é um bioinsumo, enfim, o que vocês quiserem chamar, mas não associem com chorume com aquele mesmo lá do lixão. Não é a mesma coisa, por isso que a gente chama base vegetal, porque base vegetal quer dizer que ele só possui matéria vegetal. O que é que você está falando de matéria vegetal? É resto de alimento, é resto de hortifruti, resto de poda, de galhos, essas coisas. Tudo isso pode entrar dentro da composição, né? Está doente, será que vai prejudicar? Gente, lá ele passa por um processo de aquecimento. Quando você vê esses 5 meses aí que ele falou, você encosta no tambor, ele está quente. Então, geralmente, mata todos, né, os micro-organismos que poderiam estar prejudicando. Não é recomendável colocar uma grande quantidade de plantas doentes, né? Não é recomendável. Mas, caso tenha uma outra folhinha meio doente e foi para dentro, não tem importância, não vai contaminar todo o seu processo. É só não evitar o excesso. Porque se for uma doença muito grave, você tem que queimar, né? Não adianta, você queima, que é mais, né? É o ideal. Mas tem uma ou outra manchinha que você não sabe muito bem o que é, não tem importância, não precisa ficar em pânico, que não vai, né, prejudicar o processo, porque os organismos se equilibram. Então, quando a gente fala então de base vegetal, a gente está pensando em... Vocês vão ver daqui a pouquinho um vídeo também do bocashi, que é excelente para esse tipo de biodecompositor, porque o bocashi ele acelera o processo de decomposição. Então, quando você coloca, será que eu posso colocar o bocashi dentro, né? A gente viu também lá na apresentação anterior, o bocashi, né, feito a nível industrial, ele é excelente para colocar dentro desse biodecompositor, porque incrementa, gente. Quanto mais vida você coloca dentro desse processo, mais rápido vai ser a decomposição e mais rápido você vai ter o produto final. Então, se você quiser acelerar o processo, a gente usa muito o bocashi para acelerar o processo. Não só o bocashi, como o EM também, que é micro-organismo eficiente, aquele que a gente pega na mata, enfim. Aí é outra história, mas, enfim, ele também é usado dentro de um biodecompositor para acelerar o processo de decomposição. E por que a gente deu esse exemplo do biodecompositor? Você viu que são tambores, né, onde tira, né, esse líquido, né, produzido dos alimentos, que a gente não coloca água ali, é só do próprio alimento. Você viu o tanto de líquido que é formado do alimento. Por que a gente gosta, eu, pelo menos, propriamente, gosto desses tambores, esses tonéis, né, de 200 litros? Porque ele tem essa parte do líquido, né, que a gente pode pegar esse líquido e fazer uma fertilização depois de diluído. Você viu que é 1:4 ali, eles falam, mas, na verdade, dependendo da planta, você tem que fazer 1:10. Por que acontece? Plantas mais delicadas ou menor, né, tipo, iniciando ali, você tem uma horta, tá só as mudinhas. Se você fizer 1:4, a diluição, ela pode matar ou pode queimar a planta, né? Porque é um biofertilizante forte. Então, você vai fazer 1:10. Quando a planta já estiver grande, já for uma árvore formada, aí você vai poder, né,
fazer 1:4, que aí ele já exige. Então, o biofertilizante tem quantidade também, não é, vamos colocar 1:10 para todo mundo, ou 1:4 para todo mundo, não é assim. Dependendo da planta, você vai colocar um pouco mais ou um pouco menos. Então, se for mais delicada, você dilui mais esse biofertilizante, porque biofertilizante também pode ser tóxico para a planta. Então, vamos tomar esse cuidado de não colocar tudo na mesma patamar. Por isso que eu falei, é experimentar. Se a planta não respondeu bem, não coloque mais, coloque outro tipo de biofertilizante, que a gente tem vários, tem de babosa, enfim, tem vários. Mas nesse caso, que é bem completo e é um biofertilizante bem rápido de se obter, você tem que tomar esse cuidado, porque pode ser 1:4, 1:10, dependendo, né, da fragilidade da planta. E é o que eu te falei, experimenta, gente. Igual, eu já vi que na época de floração não é legal colocar biofertilizante à base de vegetal. Por quê? Ele não estimula o processo de floração. Se você tiver, tipo assim, ele parece que alguma espécie, eu não posso te dizer cientificamente, porque a gente não fez esses testes dentro da academia ainda, mas ele tem algum processo que ele muda o estágio vegetativo da planta. Em vez de florescer, ele vai vegetar. E isso não é legal, tipo um feijão, que você quer que ele tenha a floração para, né, iniciar as bagas. Vai mudar o processo dele, se você adubar na época da floração. Isso eu já fiz um teste e vi que não deu certo. Mas, durante a fase inicial ali, né, você deve, porque quando chegar a floração, que você vai ter que cessar, ele já está com os nutrientes suficientes. Então, tomar esse cuidado. Organização e planejamento e gestão dos seus resíduos dentro da propriedade. Gente, você viu a gama de coisas que eu falei aqui sobre utilização, materiais que eu vou colocar dentro da composteira, material que eu vou fazer a composteira, não só a composteira como biodecompositor, né, gente? Entendam, né, que isso pode ser um ou outro. Mas o que acontece? Então, você tem que ter toda essa organização e planejamento antes do processo acontecer. Você não pode simplesmente colocar o alface lá no campo e falar, hoje eu vou decidir fazer um biofertilizante. Vai ser, tipo, o alface tem 25 dias, gente, para estar pronto. Então, se você for pensar em fazer o biofertilizante depois que o alface já estiver no campo, você está perdendo tempo, tipo, porque você não vai conseguir o processo que você quer, talvez não consiga o biofertilizante ficar pronto naquele período que o alface tem, né, de adubar, que é no início ali, que ele precisa de força para crescer. Então, tem que se organizar, não adianta. Produtor agroecológico tem que ser o mais organizado possível. E usar muito isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Caderno, né? Caderno de campo, caderno de... O que vocês quiserem. Computador, Pamela, eu sou moderna, eu não uso caderno, eu não sei mais escrever, porque tem gente que já, né, já perdeu a prática do caderno. Pode usar computador, gente, só que tem que anotar tudo. Apareceu uma folhinha, né, anota. Apareceu, a folha caiu, anota. Entendeu por quê? Porque quando você pensa em vida, é muita coisa acontecendo. Então, você tem que anotar essas coisas. Então, para você fazer essa organização e planejamento do resíduo, tipo assim, por quê? Quando você põe aqueles resíduos ali, são resíduos diferentes. Vocês viram lá que é restos vegetais. Hoje, você vai colocar abóbora. Por quê? O que lá eu faço? Aquele tonel lá de 50, naquele tambor de 50 litros, ele vem de um hortifruti aqui da cidade. A gente traz de Volta Redonda, tem um hortifruti no centro da cidade. A gente conversou com os proprietários e eles fizeram o quê? Tudo bem, a gente joga isso no lixo todo dia, eu posso fornecer para vocês. Aí a gente pega, que eles fazem aquela parte de comida, né? Comida no fundo do hortifruti, tem uma parte de corte e processamento dos legumes. É aquele tipo de mercado que vende tudo picadinho, né? Que eu acho isso pavoroso, mas enfim, tudo picadinho, tudo, né? Pavoroso no sentido de que perde muito casca, muito nutriente, enfim. Aí eles jogam tudo aquilo no lixo. Então a gente pegou isso e jogou dentro desse nosso biodecompositor que vocês viram ali. Fiquem calmos que depois vocês vão poder
fazer, né, o biodecompositor em casa, vai poder, né, conversar com né, quem é técnico, vai poder conversar com o seu produtor uma forma de fazer ele, né, junto na propriedade. Isso é tranquilo. E por quê? A gente está colocando soluções práticas para que você diga: eu não posso fazer meu composto orgânico dentro da minha propriedade. Não, você pode. Pode não, você deve fazer, porque a autonomia está no processo de eu vou fazer meu próprio composto, entendeu? Aí começa. Quando você chega numa área, não tem nada, chegou ali zeradona, você não viu nada para fazer. Por onde começar? Pelo compostagem, pelo biodecompositor, pelo tratamento do solo, não só a análise, como o calcário, né? Como o termofosfato, enfim, vamos equilibrar esse solo antes mesmo de colocar qualquer coisa, antes mesmo de pensar que de comprar as mudas, antes mesmo de, né, comprar semente, porque são coisas caras que também não pode ficar muito tempo, porque pode se perder. Então, antes mesmo de pensar nisso, você vai se organizar e planejar como melhorar o seu solo. Mas o meu solo aparentemente é bom. Você vai ter certeza, não tem essa aparentemente. Você vai abrir o seu solo, vai fazer uma análise de solo, vai ver o que você tem nesse solo com análise, e se não tiver análise, vai usar plantas indicadoras, tipo samambaia, indica solo ácido, então você já sabe que o solo está ácido, vai ter que fazer alguma coisa quanto a isso. Enfim, não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois, né? Então, começar de baixo para cima. E o que é o baixo que a gente fala? É o solo. Então, quando a gente fala em organização e planejamento, é isso. É porque muitas vezes o produtor está com tanta pressa de ter um produto para venda e esquece de pensar esse planejamento anterior. Não adianta você ter lindos alfaces hoje e amanhã não ter alface nenhum, porque você não tem solo, porque molhou demais, porque ficou melado, e enfim, tem que pensar antes, né? Colocou biofertilizante demais, o negócio não deu, né? Não ficou legal, porque o biofertilizante pode sim intoxicar a planta, ficou um monte de folha queimada. Então, tudo isso é muito bem organizado e planejado anterior à cultura. Então, vamos pensar na gestão, gente, que a gente está pecando por causa de falta de gestão. Toda vez que eu chego né, que eu sou extensionista, às vezes eu chego na propriedade, a primeira coisa que eu falo é: cadê o seu caderno de campo? Oi? Cadê as suas anotações? O que tinha ano passado? O que tem esse ano? O que vai ter daqui a 3 anos? Oi? Ninguém sabe. Ninguém viu, ninguém anotou nada. E aí a gente entra naquela bola de neve. Como é que eu vou plantar uma coisa agora, sendo que eu nem sei o que tinha anteriormente? Como é que eu vou tratar um solo agora, se eu nem sei se foi colocado uma leguminosa que tem nitrogênio, não sei se foi, entendeu? Então, sempre pensar em anotar as coisas. Nesse ano foi plantado tal coisa. Daqui a 3 anos, eu plantei vamos dizer, um café aí, a gente vai ter uma floração do café. Se não floresceu nesses, né, um 1 ano e meio, né, 2 anos, o que será que aconteceu ao longo desse período que não floresceu o café? Então, a gente tem que ter essa organização. Senão, não funciona. Nenhum produto, nenhum biofertilizante que você coloque vai funcionar se você não tiver organização. Por quê? Porque tem todo um conjunto de vidas, né? Então, vamos pensar nisso. Quando eu pensar em usar um biofertilizante, eu tenho que pensar para que eu vou usar, qual será o período que eu vou usar, tudo isso tem que ser pensado e organizado. Então, como eu falei, tem ali, quanto resíduo eu produzo? Quanto de resíduo eu vou precisar produzir para ter aquela área de produção? Vai ser quantos pés de café eu tenho? Quantos canteiros de alface eu vou ter? Tudo isso a gente tem que saber mais ou menos, assim, né? Ter uma ideia. Pode ser que mude isso, gente, depois do tempo, né? Eu coloquei muito canteiro, eu não consegui mão de obra, então vou diminuir os canteiros. Mas quando você pensar em produção de biofertilizante, você já tem que ter um planejamento prévio para não pecar.
quais os principais resíduos, né? Então, quais principais resíduos você vai ter para fazer esse composto? Tipo, eu vou ter esterco de galinha? Eu vou ter esterco de gado? Eu vou ter a urina de gado? Eu vou ter os vegetais? Eu vou ter que procurar um hortifruti, igual a gente fez, para ter mais resíduos, já que eu não tenho ainda a área de produção? Tudo isso deve ser pensado anterior a você, né, fazer o processo de biofertilização aí do seu solo. Porque se você não souber nem onde que você vai tirar seu resíduo, qual vai ser a logística, eu vou na casa do vizinho buscar um esterco de gado, mas eu tenho que ir na casa do vizinho, eu tenho que gastar gasolina, e eu tenho que ter o carrinho, eu vou ter que ter os tambores, enfim, eu tenho que ter a mão de obra de alguém lá, pegar o esterco, né, dentro do curral. Então, tem que pensar nisso. Qual é o meu tempo e mão de obra disponível? Como eu falei, existem vários modelos. Aquele de pallet é super legal para quem está iniciando, porque o custo é zero, gente. Aqui não é muito zero, porque eu tenho que pagar os pallets, que eles não estão dando mais de graça, né? R$5 por cada pallet. Mas tem áreas que você consegue os pallets de graça, 0,800, a maioria das regiões. Então, quer dizer, vai ser o custo de quê? Você cercar uma área e colocar o pallet ali. E o que tem dentro daquele pallet? Você viu? É restos vegetais também. Casca de fruta, casca, não entra osso, tá? Pode um ou outro, mas osso, o que ele faz? Atrai roedores, né? Atrai rato, e a gente não quer rato, né, dentro da nossa área né, dentro da nossa propriedade. Então, não é que nunca vai aparecer, mas a gente quer que ele passe, a gente não quer que ele faça ninho ali. E se tiver muita comida, tipo muita carne, muito osso, ele vai ficar ali. Então, não é que não possa usar, mas é que atrai roedores. Por isso que a gente não usa. E como a gente está falando de base vegetal, a gente não inclui o osso nessa compostagem, tá bom? Então, quando a gente pensar em que resíduos que eu vou usar, eu estou falando só de resíduos, né, vegetais, tá bom? Aqui. E o que acontece? O pallet é bom que ele dá uma organização, né, no processo, porque assim, quando você pensa em compostagem, é uma pilha de resíduos. Então, essa pilha de resíduos pode entrar animal, pode entrar pessoas, né, passando que não sabem que aquilo ali é um resíduo, pode mexer. Então, quando você coloca o pallet, ele delimita a área. Igual, quando a gente decidiu colocar o pallet, foi por isso, por causa que o produtor não queria ver aquele material todo jogado numa pilha. É uma opção dele, né? Eu prefiro que ele esteja cercadinho, que a gente tenha, tipo assim, uma lixeirinha, né? Não é bem lixeira, mas é um biodecompositor já organizado. Ele não queria, né, uma pilha. Isso é opcional. Pode ter a pilha, pode não ter a pilha. Eu gostei do pallet porque entrou ar, e isso é importante, que é uma decomposição aeróbica, então precisa de oxigênio, mas tem que mexer também, de vez em quando, toda vez que você coloca mais resíduo, você tem que revolver. Revolver é a base para ter um composto uniforme. Então, quando você pensa, o que eu vou fazer? Começa com pallet, começa com a pilha, mas lembra, nunca fica perto da casa, porque por mais que a gente não tenha problema de carne, de coisa animal, a gente pode atrair alguns insetos indesejáveis. Então, isso não é legal perto de casa ou área de animais domésticos, porque pode, né, prejudicar. Então, quando você pensar, onde que eu vou colocar meu biodecompositor? Onde que eu vou colocar meus tambores? Primeiro, deve ser num lugar coberto. Você viu que ali não estava coberto, naquele finalzinho ali do vídeo. Não é legal, é melhor ele estar... Já nas nossas fotos anteriores, ele estava coberto, não é? Por quê? Não pode pegar chuva, sol direto, porque é um processo de vida, né? Então, é bom estar uma certa proteção. Ventilado, né? Porque a decomposição é aeróbica, então tem que ter ventilação, não pode ser fechado. Como ele, no anterior, né, a gente falou, produz gás metano. Esse tipo de decompositor também produz gás metano. Por isso que a gente coloca aquele carvãozinho e aquela buchinha para diminuir o cheiro, porque o metano, gente, ele gera cheiro, né, de gás, aquele cheiro de gás. Ali também gera esse tipo de cheiro. Então, para evitar esse cheiro, a gente coloca aquele carvão e aquela espuminha. Super necessário.
Então, não dispense a espuminha e o carvão, porque é necessário. E o que acontece? Tem que ser num local ventilado, longe de luz solar direta, onde não tem acesso a animais domésticos, nem cavalo, nem boi, nem, enfim, nem nenhum animal. Você viu que era um cercadinho, como se fosse um galinheiro ali? Então, aquele material tem que estar num local assim, como se fosse um galinheiro, né? Uma proteção. Por quê? Porque se tiver acesso a animais, eles podem derrubar, dar brincar com porque cachorro, eu sei porque eu sempre tive cachorro. E eles não têm muita noção de espaço. Então, vai lá, dá uma bundada naquilo, aquilo cai tudo em cima dele, enfim, pode causar um desastre. Então, evitar animais domésticos perto desse tipo de tambor ou desse biodecompositor. E também, quando você for guardar, eu peguei o líquido chorume, que tem tempo indeterminado ainda para guardar, você pode guardar ele. Não vou usar hoje. O que eu faço com isso, Pamela? Guarda. Mas vou guardar onde? Perto da minha cozinha? Não. Perto dos meus produtos químicos de limpeza? Também não. Perto dos produtos onde que eu guardo a comida do cachorro? Também não. Então, tem que ser um local próprio para ele, né? Por quê? Porque ele também produz gás. E se ele produzir gás, ele vai explodir se você deixar a tampa totalmente fechada. Outra coisa, deixa a tampa um pouco aberta, porque a gente coloca em garrafa PET, em locais assim. Então, se você deixar ela muito fechada, ela vai... Então, tem que ser um local ventilado, sem insolação direta, e a tampa tem que estar abrindo ela de vez em quando, porque gera gás. Então, tomar esse cuidado. Eu não diluí, não, se eu for dar assim, tipo assim, se eu for dar para o meu vizinho, meu vizinho pediu um biofertilizante aqui, meu amigaço, vou dar de presente para ele. Avisa, filho, se você jogar direto na planta, ela vai morrer. Se você não der diluído, tem que falar para ele, você tem que diluir em água. Se jogar direto, ele vai matar a sua planta. Mata, gente, mata a planta. Dependendo da planta, se ela for extremamente sensível, ela vai morrer. Então, seu vizinho nunca mais vai olhar na sua cara. Então, por favor, por favor, fala para ele, tem que diluir, senão não vai dar certo, entendeu? Importância da busca de autonomia para produtor com produção de seus compostos orgânicos para adubação. Então, tudo isso que eu falei aqui, né? Tipo, você pode escolher o seu modelo, você pode fazer, né, o que você tiver na sua área como matéria-prima para fazer esse compostagem, esse biodecompositor. Por quê? A gente está procurando aqui falar de autonomia, gente. Você tem que ser autônomo de produzir seu próprio biofertilizante. Não adianta a gente pensar que a gente vai fazer agroecologia sem procurar autonomia. A autonomia está no fato de a gente mesmo produzir nossos próprios bioinsumos, biofertilizantes, tudo isso. Porque quando a gente fala em agroecologia, a gente tem que ter isso em mente. Eu vou produzir na minha própria área, ou com os meus vizinhos, ou numa cooperativa, ou na teia de agroecológica que eu criei dentro da minha cidade, ou eu vou, entendeu? Mas tem que ser o produtor, tem que deter desse conhecimento e tem que deter desse processo de produção. Por quê? Porque se você der isso na mão de uma indústria, na mão de você perde essa autonomia e aí você fica controlado pelos preços dele, qual vai ser o valor que ele vai te oferecer e vai mudar todo o processo de custo, né? E aí você vai aumentar os seus custos, enfim, vai perder aquela liberdade de eu produzo, eu mesmo fabrico, eu mesmo consigo aumentar ou diminuir o meu processo de fertilização do meu campo, porque às vezes a nossa ideia é você não precisar mais fazer a adubação líquida, né? Ou chegar a um ponto de equilíbrio dentro do processo de transição que você nem vai precisar colocar mais nada. A própria terra vai se autorregular. Mas até chegar lá vai ser anos, vai ser, né, muita coisa ainda tem que acontecer. Então, os solos brasileiros estão muito degradados, está muita coisa ruim ainda para arrumar. Então, antes disso, a gente tem que ter autonomia para que nossos solos possam gerar
o alimento, então, ter a produção agrícola. Então, se a gente pensar que o nosso solo não é um solo com quantidade de nutrientes, a própria formação geológica dele já diz, né, que ele é um solo fraco, mas a maioria é piorado com essa forma de agricultura nossa. Então, o que a gente tem que fazer? Continuar fazendo o processo da natureza, para a gente poder ter uma produção agrícola de qualidade. Igual quando a gente pensa na Amazônia, poxa, como é que ela tem árvores tão grandes, mas ela se autorregula, né? Então, para aproximar o máximo do meio natural, a gente ainda tem que fazer esses processos, né, de biofertilização, de organização e planejamento do processo, né, para dar aquela moralzinha para que a natureza possa fazer seu papel de produzir alimentos lindos e maravilhosos. E com essa nutrição boa que a gente vai ter, a gente vai até evitar pragas e doenças, né, gente? Pensa só, a doença vem pela fraqueza da planta, né? Então, quando você fala em fertilização líquida, através do bioinsumo e tudo, você está falando de evitar doenças, evitar, né, pragas e doenças, porque é uma planta forte que se autorregula, então ela mesma vai combater as suas pragas. Então, quando a gente pensar em plantas, a gente tem que pensar de baixo para cima, voltando. A gente tem que pensar no solo, pensar na água que você vai fornecer, pensar em toda a estrutura basal dela, né, como eu chamo, toda a base. Aí você pode ter, sim, uma planta de alta qualidade, de um híbrido maravilhoso, de lindo porte, de não sei o quê, né? Mas se você não fornecer os nutrientes suficientes para essas plantas, você não vai conseguir ter o potencial dela, né? Então, não adianta ter uma planta linda e maravilhosa se você não tem um solo lindo e maravilhoso. Aí fala, eu comprei uma semente aí que prometeu maravilhas e a planta está uma droga, né? Não cresce, não vai para frente, não vai para trás, está uma droga. Mas por que será, né? Por que será? Você já olhou esse solo? Você já viu se ela tem um solo adequado a ela? Será que ela tem os nutrientes que ela precisa para ela estar fazendo esse potencial, né, de genética que ela tem? Então, vamos pensar nisso, né, gente? Quando a gente quer uma planta de qualidade, a gente precisa ter um solo de qualidade. E quando a gente pensa em solo de qualidade, a gente precisa de um planejamento e uma gestão desse solo com qualidade. Eu vou ter meu EM, eu vou ter meu bocache, eu vou ter meu biodecompositor, entendeu? Tem que fazer tipo uma área só para essas coisas, né? Só dentro da sua propriedade. Não precisa ser uma área enorme, gente, mas tem que ser uma área adequada ao processo de biofertilização, de compostagem, de onde não tem acesso a animais domésticos, onde não tem acesso a crianças passando para lá e para cá, se tiver só com acompanhamento de um adulto, porque também é bom a criança estar acompanhando esses processos, porém tem que ter orientação. E porque o biofertilizante pode ser tóxico também, né? Como qualquer fertilizante ou qualquer, né, produto que a gente coloque em excesso, ele pode também causar uma certa intoxicação, tá bom? Então, vamos pensando que planejamento, organização e uso de caderno, galera. Não esqueçam de anotar e fazer todos os seus experimentos. Então, é por aí. Se você tiver tudo isso, você vai poder escolher o modelo de biodecompositor e de compostagem que você prefere. É isso.